Rapaz, Pegada de amendoim. Você tá no assunto e ele Samuel botou outro. Conrado, pra falar sobre o time do Ceará, tem contratação. Cara nova. Quem é? O Chega operador no time novo, do é? Ceará, operador novo, será? Então, Samuel Conrado, muito Não, boa tarde pra não. você, minha potência. Samuel Conrado. Fala, André, beleza? Uma ótima tarde pra você, pro Will Beleza. Bezerra, Alexandre Mota, todo mundo acompanhando aqui o nosso Jogada Segundo E aí? Tempo. O Alvinegro de Brangabuçu tá naqueles preparativos finais pra enfrentar amanhã o Maranguape aqui no estádio Presidente Vargas. Enquanto isso, a diretoria nos bastidores segue em busca de contratações. Mateuzinho, meio atacante de 27 anos, é mais uma peça do Alvinegro de Brangabuçu que deve ser reforço neste ano. Jogador que está ali nos detalhes finais de acertar com o vovô, conseguiu ir com o time do Sport bem relativamente no segundo semestre do ano passado. Ele pertence ao Santa Clara de Portugal e o vovô negociou diretamente com o clube europeu. O jogador com o time do Sport fez 25 partidas, 22 delas entre os titulares, fez 2 gols e deu 4 assistências. Jogando lá na Europa, no começo de 2025, chegou a atuar em 9 partidas, mas não foi titular em nenhuma dessas ocasiões. Foi no Sport que se destacou e até para o torcedor que acompanha o futebol já há um bom tempo, Mateuzinho é aquele que despontou no América Mineiro, depois chegou a atuar no futebol de Israel, jogou no Criciúma e agora estava no Esporte Clube do Recife. Deve ser mais um reforço do vovô para a temporada de 2026, André. Boa, Samuca. E aí, Alexandre Mota, é uma boa contratação do time do Ceará, o Mateuzinho? Tem uma história aí de que até o Fortaleza estava interessado nele, né? Aí ele acabou indo e foi pro Ceará. O Ceará levou a melhor nessa. cara, se a gente olha, né, para os jogos do esporte, com muita honestidade, né? Alguém vai dizer, o esporte era horrível, foi o pior time de todos, rebaixado com antecedência, etc. Mas eu acho que o Mateuzinho era um dos suspiros que esse time tinha. Quando ele jogava no esporte, né? Porque ele é um jogador que faz a opção de meia pelos lados, mas também é muito agudo, busca essa criatividade no último terço do campo, tem uma certa mobilidade. No América Mineiro foi o melhor momento dele ali, ele despontou mesmo, né? Acabou chamando a atenção, você citou aí, Israel, Criciúma. Eu acho que ele é um bom valor. Ele acrescenta mais, por exemplo, do que o Ailon que saiu. Sim. O time do Ceará precisa e carece desse tipo de jogador. São atletas que o técnico Mozart gosta muito, né? Atletas que podem dar mais profundidade ao time. Podem enlarguecer o campo também, jogando pelas suas faixas laterais. E acho que ele entra nisso tudo. Então, tecnicamente, é um jogador interessante. Acima de tudo, né, André? Quando a gente está falando de uma Série B do Campeonato Brasileiro, que é para onde ele vai jogar. Sim. Acaba desfalcando o adversário direto, né? Porque sai do esporte e vem para o Ceará. Mas é isso. Não dá para dizer que é muito além disso. O Ceará tem e tá fazendo algumas movimentações, né? Contratou o Alano, por exemplo. Com Pra Alano. jogar- que joga pelo lado também. Mas o cara é uma característica totalmente diferente do Mateuzinho. Acho que a característica do Mateuzinho, inclusive, me agrada mais. Porque ele é um pouco mais incisivo, né? Nesse último texto do que o Alano, que é mais um meia aberto pelos lados, né? Que tem menos velocidade. Aí são modelos e características de jogo. Acho que é uma boa contratação. Acima de tudo, quando a gente olha para os titulares, né? É Pedro Henrique de um lado. Pedro Henrique é o jogador hoje mais caro do Ceará, junto do Vina, né? Os maiores salários do Ceará. O Vina e o Pedro Henrique. São os jogadores mais caros. É. Hoje. Contanto que muita gente que tava no ano passado saiu, né? Exato, porque Pedro Raul Era o maior salário não tinha como equipará-lo, ele ganhava 700 mil reais, né? Mas o Ceará pagava metade. Exatamente. Aí você tem ali, o quê? 300, né? Essa faixa assim, Vina e Pedro Raul. E Pedro Henrique, perdão. Pedro Henrique que vai fazer aí 35, 36 anos, né? Na temporada passada, eu diria, iniciou como titular. O Ceará faz o esforço de mantê-lo, porque acredita que tecnicamente, para a Série B, ele é um jogador que está acima da média do nível dos times. Mas o fato é, André, que ele teve alguns problemas físicos. E esses problemas atrapalharam a continuidade dele. Principalmente naquela faixa ali, né? Naquela pausa. Teve uma pausa ano passado, né? A gente teve aí a disputa do Super Mundial de Clubes. Pedro Henrique não estava legal naquele momento e volta. Aquele jogo contra o Sampaio Correia e tal. Ele demorou para pegar no tranco de novo. E do outro lado, meu amigo, vamos ser muito honestos, né? Hoje surgiu a informação da negociação do Fernandinho, a possível venda, né? Proposta aí do futebol chinês, né? E tudo mais. O Ceará teria recusado um valor de 4 milhões de reais. O Fernandinho, ano passado, ele foi muito mal. Foi, muito bom. Ele foi muito mal. Mas até conversando com dirigentes do Ceará, eles todos falam a mesma coisa. O Moza ama o Fernandinho, ele gosta muito do Fernandinho, ele acredita muito no Fernandinho
Então já é um indicativo de que ele pode ser titular desse time, né? Acho que o Mateuzinho vai entrar nessa briga aí, com essa dupla. Não sei se tem outros tantos nomes para disputar com ele, não. Ô, WB, quando eu vi que o Ceará tava fechando essa contratação, eu pensei, quem vai gostar dessa contratação é o WB. Porque ele é aquele jogador do drible, é o cara que vai pra cima e tudo mais, que tem essa verticalidade, que é o cara do drible mesmo, do improviso, do 1 contra 1, de fazer acontecer, encontrar espaços ali. Falo do Mateuzinho. Do Mateuzinho. Que tá sendo contratado aí pelo time do Ceará. Ele pode jogar como ponta pelos lados e pode jogar como meio centralizado. Mas ele é esse cara assim mais agudo, sabe? Sei. E espera-se que ele repita no Ceará, principalmente o momento que ele teve no América. O Ceará já teve um namoro com ele antes, inclusive. Ele é um nome que muitos times da Série B Queriam. assim, como você mesmo pontuou, né? O próprio Fortaleza, em determinado momento, chegou a negociar, né? Então, muitos times olham para esse jogador como algum potencial. Exatamente. E tá chegando aí pro Ceará. Eu já falei aqui o seguinte, que o torcedor deve preparar o espírito para que essas contratações não sejam mal recebidas. Porque Ceará e Fortaleza são as grandes locomotivas, são os grandes times. E sendo grandes times, os seus torcedores já se acostumaram e ganharam, digamos assim, um grau de exigência. Mas a coisa piorou. A queda foi brutal. É preciso muito esforço para se recuperar dessa pancada no estômago que os times receberam. Soco no estômago, sabe? Negócio mesmo para jogar na lona. Então, a gente sabe perfeitamente que houve uma queda, inclusive, na questão financeira. As receitas não serão as mesmas. Mas o torcedor de Ceará e Fortaleza, ele guarda exatamente aquela coisa, sabe? Aquela exigência, aquele grau de exigência. Eu já ouvi esse ano, com relação às contratações de Ceará e Fortaleza, torcedor, tu viu aí, rapaz? Jogadores que estão contratando? A realidade agora é outra. Jogadores, rapaz, você nem conhece. Eu digo, rapaz, realmente eu não conheço, nem você pode não conhecer bem, porque a gente viu jogar. Mas se acostumem com isso, porque é daí para baixo. A realidade é essa. Não tem como estabelecer uma folha de pagamento que não pode ser paga. E um conselho que eu já dei aqui em vários comentários, a Ceará e Fortaleza, não se endividem. Não façam besteira. Mas chegou tarde o conselho, viu? Esse conselho chegou tarde. Pois o olha. endividamento já tá no meio do mundo. Não, mas não, peraí, ainda E tem ele jeito. não é pouco. O Ceará tem esses endividamentos todos? O Fortaleza principalmente. Sim, eu tô falando do Ceará. Tem uma coisa sem solução? Sem solução, não. Mas Porque menor. Sem solução, só a morte. Não. Mas sei. ele tem o seu solução. endividamento. Aliás, você me descobriu uma coisa, sabia e não me disse. Eu vou patentear Com essa relação frase. à morte. Vou patentear. Você devia ter me dito. Tô Como é que eu avisando. não sabia um negócio Tô desse? avisando quanto essa Mas eu quero só dizer o seguinte. Então, eu confesso para os senhores, sinceramente, que eu não tenho boas lembranças do Mateuzinho. Não sei se o time do esporte era ruim de se Eu ver. tenho mais no América. No esporte eu Não sei. acompanhei ele no esporte, Pois é. mas o momento melhor dele mesmo assim foi no América. Pois é, então tem esse Mateuzinho, quem é o outro? De Minas. Quem é outro De jogador? contratação, Sim. Juan Alano, que jogou no Curitiba em 2019. Não Esse me aí lembro. que você não vai lembrar Não, mesmo. esse aí Me lembro, tava no me futebol lembro, japonês. me lembro. Aí Mas- contratou o goleiro Jorge, mas esse é pra ser terceiro goleiro, só composição de elenco. O Alex Silva, lateral direito, que tava no Curitiba, já trabalhou com o Mozart, inclusive no Mirassol de 2024, Pois é. que subiu também Então, na Série olha- B pra Série A. E também o Fernando, lateral esquerdo, que tava no Atlético Paranaense. Eu disse aqui, os senhores sabem dos meus comentários acerca do Ceará, principalmente. É preciso criar uma outra estrutura. Uma outra estrutura. É preciso ter um plano mais audacioso. É preciso analisar o Ceará dentro das perspectivas de grande time e que tem como se sustentar num plano mais ousado. Sim. Não é possível que com o público consumidor que tem, com a capacidade física que possui hoje, é um time moderno para treinar os seus jogadores. Não é possível que o Ceará não saia dessa faixa do mais ou menos. Porque sabe o que seria o correto? Era ter mantido o Fabiano, era não ter negociado o William Machado, era ter feito força para ficar com o Matheus Bahia. Aí sim eu acreditaria que um Ceará que disputou a primeira divisão
poderia entrar numa segunda divisão por cima da carne seca. Mas o time perdeu a defesa toda. Eu não notei nenhum esforço assim maior. Quer dizer, é preciso ter base, ter estrutura para fazer um time à altura do que o Ceará precisa. Fora disso, eu sinceramente não me animo muito, não. E tenho dito torcedor quando me procura, e esse jogador, eu digo, rapaz, vai se acostumando. Vai se acostumando porque a bola é murcha em termos financeiros e que não existe no futebol cearense um plano maior. Quando o cara diz, não, mas é uma questão geográfica, é uma questão financeira, eu discordo. Eu discordo porque o Marcelo Paes e sua equipe, durante 4 anos, mostraram como é que se pode fazer no semiárido brasileiro, no Nordeste, que é o Saara, é possível fazer um time para disputar, para competir, para brilhar. Ficou provado que a fórmula existe. A questão é de gestão ousada, moderna, pensando no time do tamanho que ele é. Enquanto for aí essa meia boca, eu, sinceramente, fico pouco animado. Claro que não vou desistir. Acho que vamos recomeçar, vamos. Dentro das nossas condições, mas tendo condições, enxergando a possibilidade de dar um salto maior. Foi o que eu disse do Ceará nos últimos tempos. Voo da Águia. Não é? O voo da Águia. Foi o que eu falei do Ceará. Mas aí disse, não, mas tá boa, a campanha tá boa. Já teve na metade da maior parte do campeonato. Foi na quarta. Foi isso. Eu digo, rapaz, olha, foram momentos bons, mas não foram permanentes. Eu não me iludo. Agora, já é que o pessoal acha que isso é uma crítica, que isso é má vontade. Não é má vontade, é o contrário. É o contrário. A minha visão sobre o futebol cearense, eu já disse aqui. Quando eu digo que o Ceará é uma mina, os caras pensam que eu estou brincando. Se bem explorada, ela pode produzir uns efeitos extraordinários. Mas aqui noite para nós é uma gestão mediana, sabe? Um pouco medrosa, sem planos maiores, conformista. Eu não gosto desse cenário. Eu me desanimo, honestamente falando. Que defesa vai formar o Ceará? O que é que restou? Tem o meio campo que ainda está em pé. Mas o André A gente vai falar né? disso. O Ceará contratou 2 laterais. Isso. Tem um exatamente. zagueiro. Precisa contratar mais um zagueiro, né? Precisa de mais zagueiro. A gente vai falar sobre isso. Mas antes... Bom zagueiro, né? Bom zagueiro. É bom dizer, bom jogador. Pra né? isso ele vai precisar, ó, de dinheiro. Vai precisar de grana. Então você quer dizer que já é ruim o que ele vai contratar? Vai precisar de cacau, vai precisar de dinheiro no bolso. E eu sei que tem gente também que tá querendo casa nova.